Olá, ando sumido, eu sei, né? O que frequentemente ocorre. E eu gostaria de lhes dizer que foi lançado há pouco este livro, Vida do Padre Antônio Vieira, de João Francisco Lisboa. É a edição que traz um prefácio meu e que eu lhes recomendo demais. Recomendaria independentemente de ter sido eu o prefaciador. João Francisco Lisboa, imagino que a maioria não conheça, foi um grande escritor brasileiro, maranhense, do século XIX, que ficou ligado àquilo que, enfim, essa designação que José Veríssimo deu na sua história da literatura brasileira, chamado Grupo Maranhense, que reunia ali certos autores ainda de feitio neoclássico, como em grande medida o próprio João Lisboa, ou mais destacadamente Odorico Mendes, e outros pré-românticos ou românticos propriamente ditos, como Gonçalves Dias, ou o seu primo Teófilo Dias, né, do qual Antônio Cândido fez uma boa edição, acredito que ainda se encontre hoje, é um cara que merecia maior leitura. É, Pois então, o João Lisboa ficou preso num cárcere historiográfico bastante estranho, derivado de um cárcere editorial. A obra dele recebeu, sim, um cuidado louvável após a morte do autor, em 1863, nas mãos do seu amigo Antônio Henriques Leal. Mas o tratamento que Leal deu aos 12 fascículos do Jornal de Timon, que a rigor foi a única obra propriamente dita que João Lisboa publicou, tudo mais sendo escrito de ocasião, esta folha política, aquela outra folha política e assim por diante. Mas o tratamento que Leal deu ao jornal de Timon, como eu dizia, foi inadequado e isso gerou uma série de vícios e prolongou a impressão de que João Lisboa é o autor de uma certa obra satírica de crítica social chamada Jornal de Timon. É autor, por outro lado, de uma obra historiográfica, apontamentos, né, e observações, etc., para servir a história do Maranhão e Brasil coloniais. É, por outro lado, também o biógrafo, escreveu uma biografia do padre Antônio Vieira. Bem, tudo isso são aspectos de uma única obra chamada Jornal de Timon. E até a reconstituição dessa obra que eu me dediquei na minha tese de doutorado, defendi meses atrás, na Unicamp, chamada Como Ler Jornal de Timon, João Francisco Lisboa e seu dispositivo metaliterário. No prefácio a essa obra, eu indico alguns, né, poucos, enfim, é um prefácio, não iria me estender demais ali. Indico alguns dos elementos que eu desenvolvi na minha tese, que está disponível online, quem tiver interesse basta procurar. E, e assim conclamei, digamos, o leitor a levar adiante o estudo da obra de João Lisboa, tomando, né, esta vida do padre Antônio Vieira como um ponto de partida apenas, né? E um ponto de partida para ver a obra Jornal de Timon em sua inteireza. Vale dizer que João Lisboa não é um autor a rigor esquecido, né? A historiografia literária, a crítica literária brasileira, em alguma medida, registrou a obra dele e até com grandes elogios, né? Álvaro Lins chegou a dizer, e quem conhece os ensaios de Álvaro Lins sabe o quão é interessante essa afirmação, porque é um dos mais altos elogios que ele faz a qualquer autor brasileiro. Ele diz que com João Francisco Lisboa marcou o aparecimento, de alguma maneira, do pensamento crítico no Brasil. E que, naquela altura que ele escrevia, meados do século XIX, ele parecia não só um autor de uma outra literatura, como até mesmo de um outro planeta, né? É, E há muitos motivos para isso, né? A qualidade da prosa de João Lisboa é o que, em primeiro lugar, né, chamará a atenção de quem quer que se aproxime dele.
Segundo lugar, a sua capacidade satírica era um verdadeiro língua de trapo, aliás, isso é bem próprio eu acho que das pessoas mais ao norte do Brasil, e especialmente no Maranhão, talvez, né? No Pará também, parece que as pessoas têm, não é simplesmente a capacidade de fazer graça, é um tipo específico de maldade, eu talvez possa dizer assim. E ele era mestre nisso, era um mestre do doesto. Mas ainda ele praticava um tipo de literatura que poderíamos aproximar do chamado ensaio latino-americano, essa larga tradição de compreensão do meio social que se está a partir de uma abordagem intensamente memorialística, biográfica, para tanto mobilizando elementos sociológicos, filosóficos, esse gênero bastante difícil de definir que não tem praticamente nada a ver com o ensaio, a maneira de Montaigne e, pior ainda, a maneira dos ingleses. Não sei vocês, mas eu muitas vezes, se pego para ler uma revista como, sei lá, London Review of Books ou mesmo The Atlantic é americana, mas se aplica a mesma coisa. Enfim, essas grandes folhas literárias do mundo anglo-saxão, e quando eu me deparo com ensaios puro sangue no sentido anglo-saxão, eu sinto quase um tédio. Eu vejo, isso aqui é um divertimento, isso aqui é um passatempo. O cara está. O cara que para ler o ensaio, ele está dizendo assim para o autor: vá, brilhe na minha frente, deixa eu ver do que você é capaz. Ou seja, há um elemento de gratuidade. E esse elemento está completamente ausente do ensaio tipicamente latino-americano, que é quase um ensaio feito por necessidade para responder a questões muito pesadas, historicamente até opressoras e deprimentes que se apresentam ao indivíduo, e o cara vai lá e reúne a cultura que ele tem, e às vezes não é nem tanta, né? Como no caso de João Lisboa, que do ponto de vista historiográfico, enfim, ele lia o que tinha disponível no Brasil à época, alguma coisa da França e tal. Do ponto de vista filosófico, limitadíssimo, mas de tudo aquilo, do pouco que ele pegou e da grande cultura clássica que ele tinha, literatura latina, literatura de língua portuguesa, de tudo, desse pouco ele fez muito, né? Realmente era uma inteligência superior. E então ele, em 12 fascículos, nessa obra, o Jornal de Timo, ele praticamente absorveu todos os gêneros, todos os tipos de discurso em circulação no Brasil à época, tanto do publicismo, a oratória sacra, a a crônica histórica, a maneira antiga, sobretudo a maneira dos jesuítas, e a historiografia, a ciência histórica moderna, a maneira como passou a fazer na Alemanha e na França. E João Lisboa foi o introdutor da crítica de fontes no Brasil. Ninguém fez isso da maneira que ele fez, né, antes da publicação do Jornal de Timo. Nem mesmo, embora, claro, o Varnhagen, né, sua História Geral do Brasil, mostre um domínio de fontes mais, assim, muito mais numerosas do que aquelas com as quais Lisboa lidou. Não à toa Lisboa pediu ajuda a ele a certa altura para orientá-lo na pesquisa de documentos relativos à história do Brasil nos arquivos portugueses. Lisboa veio a morrer em Portugal, ele estava lá em missão, substituindo Gonçalves Dias, estava em missão, nomeado pelo próprio imperador. Enfim, no fim da vida, Lisboa e Varnhagen se desentenderiam, e Varnhagen, inclusive, cometeria uma das maiores infâmias da história intelectual do Brasil, que é, por assim dizer, pisar no defunto, né? Pegar umas cartas de Lisboa e publicar após a morte dele para espezinhá-lo, simplesmente porque Lisboa tinha incluído uma nota, sendo que nota era um apêndice, na verdade, nos fascículos 11 e 12, foram os últimos fascículos, saíram em um único volume, né? Do Jornal de Timo, criticando o tratamento que Varnhagen dava aos escravos na história brasileira, por assim dizer, limpando a barra dos portugueses, né?
Bom, nem tudo que se diz para falar mal de Varnhagen, o cara que criou a história oficial brasileira, celebratória, da coragem lusa, etc., etc., a qual depois iria se contrapor, já nas últimas décadas do século XX, essa contra-história que faz o contrário, né? Na verdade, os portugueses não são bonzinhos, eles são malvados, aí só inverte e cria uma outra historiografia canhestra, mas com um sinal oposto. Vocês devem saber do que eu estou falando. Enfim, em grande medida, né, nem tudo que se diz acerca disso, né, sobre Varnhagen é verdade, mas uma boa fatia é verdade e, à época, João Lisboa foi voz única a se levantar contra esses abusos de Varnhagen. E, pois então, o, Lisboa, né, como eu dizia, foi introdutor da crítica de fontes na historiografia brasileira. Ele também, outro gênero que ele absorve no Jornal de Chimon é o tratadismo político, a maneira iluminista, que era, no fim das contas, a matriz de reflexão de boa parte desses liberais monarquistas da época. É o caso de Lisboa. Lisboa era um típico liberal monarquista. Ele dizia coisa, eu gostaria de ver prevalecer aqui, como prevalece na América do Norte, um regime conservador, etc., etc., né? E, porém, guiado por uma democracia, isso, aquilo, outro. Porém, nós não estamos prontos para isso, nós precisamos do império, a nossa formação histórica é completamente diferente, etc, etc. Então, era aquele cara com cabeça de iluminista, fidelidade católica e, no caso dele, uma compreensão específica à formação histórica do Brasil. Então, você criava esse tipo de cara. Então ele adapta esse tipo de tratadismo político para os problemas brasileiros, tudo adotando esse. Eu deveria ter falado isso antes, né? Esse alter ego, né? Timon, né? Timon, não o silógrafo, né? Como alguns chegaram a pensar, foi o caso é, de. Oh, meu Deus, escapa-me o nome dele agora. Foi quem fez a introdução. Teófilo Braga, né? O famoso Teófilo Braga, quem fez a introdução da segunda edição das obras de João Francisco Lisboa, lá em Portugal, que saiu em dois volumes enormes. É, mas sim Timon, o misantropo, né? O lendário Timon, né? O chamado Timon de Atenas, né? Acerca do qual, o qual foi celebrizado na peça de Shakespeare e acerca do qual há menções muito engraçadas em determinados escritos, e especialmente no escritor que é um dos meus favoritos, que é Luciano de Samosata, né? Existe um diálogo, né, sobre Timon. Não vou nem começar a falar, senão eu vou falar só disso, eu adoro aquele diálogo. E infelizmente não está traduzido, né? Mas vocês podem procurar numa edição da Penguin, de Luciano, que há lá uma tradução desse diálogo. E então ele se apropria, João Lisboa se apropria desse. Ele cria esse alter ego, ele fala Timon, Timon, e sempre se referindo a si mesmo em terceira pessoa, como era muito usual à época até. Né? Cada publicista, levar ao prelo um libelo, um discurso, um protesto contra isso, aquilo outro, adotar um, um um pseudônimo, como o famoso Timandro, por exemplo, e incontáveis outros, ou então adotar o nome do seu jornal, né, tipo, o Sentinela da Liberdade diz isso ou diz aquilo, né? O Farol da Liberdade diz isso, aquilo, outro, e assim por diante. Né? Fica aí até para os nossos ficcionistas a ideia de escrever contos e romances que resgatem esse ambiente dos pseudônimos do século XIX e seus embates internos. Isso daí daria um romance bastante engraçado. E deixa-me ver. Então, o Lisboa utiliza esse pseudônimo e assim mescla certos elementos ficcionais com esses elementos historiográficos pretensamente mais científicos e assim por diante. Né? Isso é um dos elementos centrais
do Jornal de Timon, o que até ensejou algumas leituras invertidas, como é que Luiz Costa Lima faz da obra. Ele acaba vendo assim, não, o João Lisboa ele pega a realidade factual e vai cada vez mais a tornando literatura, a ficcionalizando, etc, etc. Né? Isso não procede, mas há boas razões, né, para Luiz Costa Lima ter feito esse juízo. Se deve ao engano de tomar a obra como ela foi lida por aqueles que vieram a ter contato com a obra através da edição feita pelo Antônio Henriques Leal, a qual edição que acabava favorecendo esse tipo de interpretação. Mas quando o cara para ler o Jornal de Timo nos 12 fascículos, na ordem que os 12 fascículos foram publicados originalmente, buscando ali ver como é que a coisa de fato se processava, bom, o cara vai chegar à conclusão contrária disso, né? Ele vai cada vez despindo as suas vestes de literato e cada vez mais se pretendendo um historiador científico, né? A ponto tal que quando chegamos aos fascículos finais do Jornal de Timon, o alter ego Timon já nem aparece mais, né? É simplesmente o historiador João Francisco Lisboa falando de maneira impessoal, ou mais próximo disso, né? Bom, é isso, né? Mais uma vez, insisto, saiu pela Edições Livre, A Vida do Padre Antônio Vieira, do João Francisco Lisboa. Vida que, repito, é uma montagem póstuma feita pelos editores, né? Tomando, agora, informação nova, um capítulo, o capítulo 8, se bem recordo, dos fascículos, do volume que reunia os fascículos 5 a 10 do Jornal de Timon, e juntando com uns escritos inéditos sobre a vida do Padre Vieira em Portugal, ou na verdade na Europa, que Lisboa havia deixado inéditos, e até com o pedido de que fossem queimados aqueles escritos. Então, os editores se juntaram uma parte publicada com uma parte inédita e mutilaram essa parte publicada já, tirando lá do seu lugar original. E, enfim, isso entra aí na conta dos problemas aos quais já me referi, gerados por essa edição póstuma do João Lisboa. Portanto, leiam João Lisboa, deliciem-se com a prosa desse como ele dizia, grego, nascido e criado às margens do soberbo Itapecuru, né? O rio Itapecuru, ele nasceu numa fazenda que ficava, que era banhada pelo rio Itapecuru, e tenho certeza que vocês irão me agradecer a recomendação. Bom, fiquem ligados que neste canal sobretudo assine a minha newsletter, eu vou deixar o link aí abaixo. Eu vou voltar enfim, estarei um pouco mais ativo na internet nos próximos meses, né? Inclusive aqui no canal vem muita coisa interessante, penso eu, por aí, beleza? Até mais.